Existe uma missão que quase todo mundo já pensou em encarar, mas que para muita gente parece impossível: a tal da transformação corporal. Como é que se faz para queimar gordura e, ao mesmo tempo, ganhar músculo? O primeiro objetivo, geralmente, é esse aí. É se livrar do que está sobrando, daquela gordura que pesa não só na balança, mas da confiança também, né? E o segundo desejo é o de construir. Ganhar massa muscular não é só uma questão de aparência, é sobre se sentir mais forte, mais, sabe, capaz de encarar o dia a dia. Só que fazer as duas coisas de uma vez, perder gordura e ganhar músculo, parece que uma coisa anula a outra, né? Dá a impressão de que para ter um é preciso abrir mão do outro. É um verdadeiro paradoxo. Mas a ótima notícia é que não é um paradoxo. Com a estratégia correta, essa missão não só é totalmente possível, como existe um caminho bem claro para chegar lá. E para a gente entender esse caminho, a gente vai buscar inspiração num lugar que talvez ninguém esperasse, na Fórmula 1 do corpo humano. É isso que especialistas como o Renato Cariani e o Júlio Balestrin mostram, trazendo o conhecimento lá da ponta, da vanguarda da performance física. E essa analogia é perfeita. Pensa bem, assim como a Fórmula 1 leva a engenharia dos carros ao limite, o fisiculturismo leva a fisiologia humana ao limite. E tudo que se descobre lá nesse nível extremo, com o tempo, acaba sendo adaptado e chega para todo mundo. E essa Fórmula 1 do corpo, olha, evoluiu de um jeito absurdo. O físico do Arnold Schwarzenegger, lá nos anos 70, que era icônico, hoje provavelmente competiria numa categoria diferente, a Classic Physique. Se ele subisse no palco principal hoje, a crítica ia ser pesada. Esqueceu as pernas em casa. Isso só mostra como o conhecimento sobre treino, que era quase artesanal, virou uma ciência, uma coisa industrial, muito mais precisa. Beleza, com tanto conhecimento disponível, surge a primeira grande dúvida para quem quer começar essa jornada. Onde colocar a energia primeiro? É na dieta ou é no treino? Essa é aquela pergunta que trava muita gente, sabe? É a dúvida que gera a inércia, que faz a pessoa nem começar. Mas olha, os especialistas têm uma resposta bem direta para isso. A resposta é clara: comece pelo treino. E a lógica por trás disso é genial. Primeiro, o esforço que se faz na academia acaba educando as escolhas na cozinha. Você simplesmente não quer jogar o suor fora comendo qualquer coisa. Segundo, mais músculos aceleram o metabolismo, ou seja, o corpo passa a queimar mais calorias mesmo parado. E terceiro, que talvez seja o ponto principal, o treino avisa para o corpo que ele precisa preservar os músculos, evitando queimar massa magra junto com a gordura quando se restringe calorias. Certo? Então a decisão está tomada, o treino vem na frente. Mas como é que isso funciona na prática? Agora a gente vai para o plano de batalha, para as ações que realmente começam a mudança. E antes de falar de prata de comida, vale um reforço muito importante. O objetivo aqui vai muito além da estética. Musculação é sobre longevidade. É ter força para levantar de uma cadeira, para pegar o neto no colo, para ter uma vida independente e com qualidade por muito, muito mais tempo. Agora sim, vamos para a prática na alimentação. E a mudança não precisa ser um sofrimento, ela precisa ser inteligente. Pega um café da manhã típico, pão francês, uns frios, um achocolatado. Isso passa fácil de 1.000 calorias. Agora olha a troca: ovos, iogurte, fruta. Além de reduzir drasticamente as calorias, aumenta o volume de comida, as fibras e principalmente a proteína. E proteína, a gente sabe, dá muito mais saciedade. E o resultado de uma única troca inteligente como essa? Uma redução de umas 750 calorias. É muita coisa. E o melhor, sem passar fome, comendo comida de verdade. Isso mostra o poder de focar na qualidade do que se come e não só na quantidade. É uma virada de chave. Mas vamos ser sinceros, ter o plano perfeito não garante a vitória. O treino e a dieta são um mapa da mina, mas a jornada mais difícil, na verdade, é interna. É o jogo da mente. Essa analogia aqui é perfeita. Começar a guardar dinheiro é chato. Os primeiros 100, 200 reais parecem nada. Com o corpo é igual. No começo dói, os resultados demoram a aparecer, a rotina é um saco. Mas assim como o dinheiro que rende juros, os resultados no corpo se acumulam. E chega uma hora que o próprio resultado vira o combustível para continuar. A motivação vem de ver o progresso acontecendo. E para ilustrar essa mudança de mentalidade, o Cariani conta uma história que é hilária e super-humana. Ele fala daquele sentimento de ver o sucesso de outra pessoa numa área que ele não entendia nada, no caso, os bitcoins. Era uma mistura de admiração com um certo ressentimento, sabe? Aquela sensação de, puxa, perdi o bonde. E qual foi a grande virada de chave dele?
Em vez de ficar só olhando de fora, frustrado, ele tomou uma decisão. Quer saber? Cansei de ficar de fora, agora vou entrar nesse jogo também. Ele decidiu aprender, participar, mesmo que fosse para começar do zero, lá do fim da fila. E essa lição se aplica perfeitamente à saúde. É muito fácil olhar para quem tem um corpo legal, quem está saudável e sentir frustração. Mas a solução não é essa. A solução é tomar a decisão de mudar de lado. É deixar de ser só espectador e entrar para o time de quem se cuida. Não importa quando se começa. No final das contas, a transformação é essa. A frase do Balestrin fala de um princípio universal. A jornada de cuidar do corpo transforma a fraqueza em força. E essa é uma força física que, invariavelmente, transborda e vira força mental para todas as outras áreas da vida. E a gente encerra com a pergunta que, no fundo, é a mais importante. A mudança de verdade não acontece por conveniência, ela acontece por necessidade. A questão final não é sobre ter tempo ou dinheiro. A questão é o incômodo com a situação atual já se tornou grande o suficiente para inspirar uma mudança de jogo?